Bom dia, agora iremos falar sobre o Império Inca. Inicialmente, os Incas eram um clã da tribo dos Quixós em Cusco, no Peru. Posteriormente, no século VII, eles iniciaram a formação do seu vasto império. O termo Inca, antes de designar povo ou império, significava chefe, que era um cargo dado a imperadores ou nobres. O território Inca abrange atualmente Peru, Equador, Uruguai, norte do Chile, noroeste da Argentina e oeste da Bolívia. Em 3 séculos, os Incas criaram o seu vasto império. Isso devido ao seu grande poder de negociação e ao seu grande exército. Com um exército muito disciplinado, eles conseguiram transformar diversas tribos indígenas em seus vassalos. Para controlar esse grande império, eles criaram 2 estradas, uma no litoral e uma nas montanhas. A principal delas ligava a cidade de Quito e Cusco e possuía 2.400 quilômetros de extensão. Nessas estradas possuíam mensageiros, que eram chamados chasques, que eram treinados para correr muito rápido. Então o método de comunicação Inca era muito eficiente. A sociedade Inca era formada por 3 grupos, organizados hierarquicamente formando uma pirâmide. Na base ficavam os Yanaconas, que eram os escravos designados para proteger seus senhores. No meio ficavam os nobres, os membros da família do Inca e descendentes do chefe de clã. No topo ficavam os sacerdotes, que eram denominados Grande Inca. Eles eram responsáveis pelo culto ao sol, por outros cultos religiosos e também pela educação dos jovens. Homens e mulheres, ao chegarem a uma certa idade, passavam por um processo de seleção e alguns eram levados ao Cusco, que era a antiga capital do Império Inca. Lá, eles eram ensinados disciplinas como religião, história e etc. Homens também aprendiam a lutar e a fabricar armas. Ao chegarem nos 20 anos os homens e aos 16 as mulheres, eram realizadas as cerimônias de casamento, que se davam fim quando eles trocavam entre si seus pares de chinelos, e após isso, eles recebiam terras para morar. Política Inca. O tipo de governo predominante dos povos incas era a teocracia. Era um tipo de governo altamente organizado e essa era uma das suas características mais marcantes. Era também um governo que era muito influenciado religiosamente. A gente pode ver isso através do imperador Inca ou Sapa Inca, que era considerado um descendente do Sol e por isso tinha poderes irrestritos lá dentro, como criação de leis. Ele tinha muita influência na vida das pessoas e também era guardião dos bens que pertenciam ao Estado. Abaixo do Sapa Inca estavam os sacerdotes, chefes militares, juízes, governadores provinciais e sábios. A base da economia inca era o trabalho coletivo, adaptado à idade de cada um, tendo como alicerce da economia a agricultura. Era praticada principalmente na zona montanhosa dos Andes. Como a principal atividade econômica, calcula-se que era cultivados cerca de 700 tipos de vegetais. Os incas também cuidavam de lhamas e alpacas, que forneciam carne e lã, além de servirem para o transporte de mercadorias. A caça também tinha seu espaço na economia. Fornecia para eles couro e plumas para fabricar seus tecidos e também carne, enquanto seus principais alvos eram cervos e aves, além de que no litoral a principal atividade era a pesca. Como não possuíam moeda, o comércio era feito por meio de trocas ou escambos, e até o trabalho era remunerado por meio de comida ou mercadorias. Além de que, todos os níveis da sociedade tinham que pagar impostos ao imperador Inca. Para calcular esses impostos e controlar a produção, era utilizado o quipu, que significa nó em quechua. O quipu consistia num cordão, no qual estava preso uma série de cordões menores, com cores diferentes e com nós em formato de franja. Esses cordões eram feitos de lã de lhama ou alpaca, ou algodão. A posição do nó, bem como sua quantidade, indicavam valores numéricos segundo o sistema decimal. As cores, por sua vez, indicavam o item que estava sendo controlado, sendo que para cada atividade, a agricultura, por exemplo, tinha um tipo de cor pré-definido. A religião inca se caracteriza pela empregação do místico natural. Elementos da natureza são personificados como seres que regem a vida e o equilíbrio do mundo. Vale ser ressaltado que os incas são povos ritualistas, então teremos templos e adorações e sacrifícios constantes. E como em quaisquer outras religiões, vamos ter mitos que explicam a sua criação. Deus cultural, um velho homem dos céus que rege o mundo, e segundo os próprios mitos, foi o responsável pela criação dos homens e dos animais, e por ter ensinado os ofícios do trabalho aos homens. Inti é o deus do sol, seu calor beneficiava a terra e fazia com que as flores florescessem.
Sua representação é de um rosto humano com discos radiantes sobre a cabeça. Ofereciam-lhe grandes adorações e festas no solstício de inverno, para dar boas-vindas ao sol. Mama Quila, a deusa da lua, responsável por regular o ciclo menstrual das mulheres, é uma das principais entidades e figuras no folclore e na mitologia inca. Temos também o deus da chuva, Ilapo, uma divindade agrícola recorrida em tempos de secas constantes. A crença é que a sombra de Ilapo encontrava-se na Via Láctea, de onde jorrava a água que caía na terra em forma de chuva. Lendas incas. A primeira que eu vou contar é sobre milhões de anos atrás, quando Viracocha teria criado o universo e o deus Inti. Inti teria então dado origem aos seus 2 filhos, Mama Quila, deusa da lua, e Manco Cápac, filho do sol. Eles teriam surgido no lago Titicaca e lá teriam ido em direção ao altiplano andino, onde Manco enterrou seu bastão e achou terra espessa e fértil. Ali então se fundou o Império Inca, conhecido como Cusco, o umbigo do mundo. Uma outra versão da história diz que num dilúvio só teria restado Mama e Manco. Eles teriam sido arrastados até o lago Titicaca e lá, em busca de um lugar para viver, eles teriam ido ao altiplano andino. Ali, ele enterrou seu cajado, encontrou terra espessa e fértil e fundou o Império Inca. A cultura inca é resultado da fusão dos costumes de várias civilizações andinas. Muitos povos se fixaram no território entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico e mantiveram-se isolados devido às condições geográficas. A arte inca foi um modelo de arte organizado, luxuoso e sofisticado que existiu junto à civilização inca no período de 3000 a.C. e 1500 d.C. Os objetos produzidos pelos incas eram precisos, com técnicas detalhistas e bastante coloridos. A presença do ouro e da cerâmica também era característico. Os modelos e formas se destacavam pela qualidade atípica para a época, sendo considerados mais desenvolvidos que os povos maias e astecas. Os incas eram muito criativos e dinâmicos em suas produções. Ficaram famosos pela criação de alguns instrumentos, a exemplo da flauta. Esses instrumentos eram produzidos com muitos detalhes e sofisticação, e eram usados para homenagear os elementos da natureza e os deuses. No artesanato, os incas se destacavam pelo uso de tecido, ouro, algodão, lã, metal, fibra, madeira, tintas vegetais e naturais e também pelo uso de plumas para enfeitar chapéus e mantos. Os artesãos aplicavam técnicas detalhadas e precisas em suas peças, que eram ricas em cores e variedades de tamanhos, formatos e tipos. Parte importante dos objetos artesanais produzidos pelos incas eram utilizados em rituais e cerimônias espirituais. Dentre os elementos mais produzidos estavam as esculturas dos deuses. O bambu era o principal material utilizado para a criação de instrumentos musicais, do qual se destacava a flauta inca. As músicas eram criadas para simples diversão ou em homenagem aos deuses e à natureza. A culinária inca era muito rica. Nela estavam presentes vegetais, frutas, grãos, cereais, pães e carnes. Para os incas, a quinoa era considerada o cereal sagrado, visto que possui muitos valores nutritivos. A arquitetura inca é a arte monumental que merece destaque especialmente pela capacidade que os incas tiveram de superar as dificuldades impostas pelo relevo, pois nada disso impediu o vasto desenvolvimento da arquitetura inca. Ou seja, a arquitetura era algo importante para o Império Inca. Os construtores se preocupavam com técnicas precisas e detalhadas. Tanto o corte de pedras grandes que serviam para edificações era feito com base em cálculos. Esse desenvolvimento arquitetônico permitiu a construção de diversas edificações grandes e resistentes. Outra característica importante era o uso de formas retangulares em vez das circulares. Eles usavam a cantaria, ou seja, a talha de grandes blocos de rocha para a construção de objetos geométricos, e as pedras eram talhadas e encaixadas umas nas outras sem necessidade de cimento.
No setor agrícola, os campos para plantios eram vastas formações circulares e projetadas em relação ao sol. Já no setor urbano, eram arquitetados em rochedos. Resumindo, o adobe e a pedra era o material mais utilizado para irrigar as construções, desde casas, templos, entre outros. E a espiritualidade e a astronomia dos povos incas foram cruciais na estrutura da arquitetura inca, sendo que a arquitetura inca atingiu um elevado grau de beleza, até porque há resquícios da arquitetura que perduram tanto por sua técnica quanto por sua localização estratégica. Por exemplo, o Machu Picchu, que faz parte das 7 maravilhas do mundo moderno e é um patrimônio cultural da humanidade. Agricultura inca. Os incas eles cultivavam pimenta, milho, mandioca e entre outros alimentos. Eles habitavam uma parte da América do Sul chamada região andina, que incluía longos trechos de costas desertas, de frio, de planaltos elevados da cordilheiras, dos Andes, a 4.500 metros acima do nível do mar. Nos Andes não havia campos planos onde os incas podiam plantar. Tiveram que se adaptar às encostas íngremes das montanhas e desenvolver uma nova maneira de plantar sementes como forma de adaptação, chamada de antens, que era muito engenhoso. Eles construíram aquedutos, canais nas encostas das montanhas, o que permitiam a distribuição do fluxo de chuva montanha abaixo e a irrigação de um terreno de cada vez. Fim do Império Inca. Antes de tudo, eu acho necessário esclarecer que a cultura, o povo e a memória inca nunca deixaram de existir. Essa é apenas a história dos últimos governos e governantes incas. Essa história começa com Francisco Pizarro, um conquistador espanhol que, representando os interesses da expansão marítima, encontra o Império Inca e fica impressionado com a fortuna e com o potencial do lugar. Ele vai para a Espanha e consegue a permissão e o apoio espanhol para dominar tudo aquilo. Quando ele faz isso, fica claro a desvantagem inca, a desvantagem tecnológica, o efeito que as doenças trazidas pelos espanhóis estavam tendo neles e a guerra civil que estava acontecendo no momento. Os espanhóis partem para o ataque, eles não tinham muito o que perder, mas há uma tentativa de negociação por parte do atual Sapa, o Atahualpa. Ele oferece riquezas, mas os espanhóis deixam claro, o povo inca precisa ser convertido e ele precisa seguir o nosso rei. Essas condições não são aceitas, então Atahualpa é preso e morto. Foi esse o último Sapa inca, só que ainda houve uma resistência na forma de Manco Cápac II, irmão dele, que criou um império neo-inca, mas que eventualmente também foi derrubado.